olhar, a voz e o sorriso de Jesus Salvador. Ah, eu fico a imaginar quando eu fico assim, pensando lá no céu, de lá desce os anjos para me abençoar. Eu fico tão feliz, alegre a sorrir, e canto para Deus agradecer, pois tenho a certeza que não estou só, e nada nessa vida eu temerei. Eu sigo confiante em Jesus, meu Senhor, e viverei amando minha igreja. E se não posso ver os anjos lá no céu, sinto tua presença na minha vida. Como é tão bom poder servir a Deus e sentir a sua companhia. É muito mais que ter um grande amigo e contar com ele todos os dias. Oh Deus, meu Pai, eu te agradeço pela Santa Voz Rosa e seus santos ensinos. Foi ter conhecido um santo profeta da comunhão divina nessa igreja de poder. Senhor, meu Deus, preciso de ti para vencer. Senhor, meu Deus, preciso de ti para vencer. Muito bem, irmãos. Nesse momento, eu irei dar início à nossa reunião oficialmente e quero dar-lhes a minha saudação e dizer para todos os irmãos que é com muita alegria poder estar reunidos com toda a Irmandade Apostólica nesse momento para mais uma reunião, mais um aperfeiçoamento esse do nosso espírito, para que possamos estar bem com Deus. Eu acredito que os irmãos também estejam assim, com esta alegria, porque é com a sua presença. E aproveitar, irmãos, o máximo dessa reunião. Cada reunião que nós iniciamos nas nossas congregações e na sede é de um valor imenso, irmãos. Porque os santos e anjos do nosso Deus vêm da sua glória até aqui. E eles querem a nossa reverência. Por isso, seus lugares, procurem só num motivo muito
de necessidade de saírem para ir tomar água ou ir aos banheiros, um caso de muita necessidade mesmo, porque já saíram dos seus lares destinados a esse momento. Se saírem, irão se distraírem, irão estar em conversas. Isso pode perder a sua reverência diante de todos os santos de nosso Deus. Então, por isso que eu digo que é uma alegria imensa estarmos reunidos, todos, e também agradecer a sua presença. Também, a partir desse momento, os nossos internautas já conectados da mesma forma, podendo estar ligados a Deus e a todos os seus santos. Assim sendo, irmãos, convido os que estão assentados, os que puderem, para que fiquem em pé. Eu irei dar início à nossa reunião através da oração. Todos em reverências, ligados a Deus, assim eu irei orar. Santíssimo Deus e glorioso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus. Não calculemos a imensidão, ó Deus, do teu poder, da tua permissão de podermos aqui estar no teu tabernáculo, na Igreja Apostólica do Consolador, na Igreja Apostólica do Santo Profeta Irmão Aldo. Pai bendito, nós te agradecemos. Que o teu nome seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e também o nosso Santo Profeta Irmão Aldo, por esses momentos gloriosos. Por isso, ó vó, nós te adoramos, vó, nós te agradecemos, porque a Senhora tudo fez por todos nós, desde o início desta obra, e a Senhora ainda faz. A Senhora tem um cuidado imenso por nós, vó. O Senhor também, ó Santo Irmão Aldo, porque é Deus, o Pai, que envia constantemente a Senhora, o Senhor, para que estar conosco, para nos guardar, livrar-nos de todos os males. Por isso, vó, abençoe a toda a tua igreja. Nesse horário, muitas de nossas congregações já dando início, e nós aqui na sede, vó, tenho certeza que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, estão presentes em todas as nossas reuniões, porque são de um poder imenso, onisciente, onipresente entre todos nós. Dar-lhes a bênção a todos, vó, aos nossos ouvintes de Hora Milagrosa, aqueles também que estão nos visitando pelas primeiras vezes, vó, que a Senhora abençoe para que eles possam compreender a nossa doutrina e entender que a Senhora é o Consolador, no qual foi enviada por Jesus, nosso divino Salvador. Tendo toda essa certeza, vó, em nossos corações, dentre todos nós, nesse momento, assim eu declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Cantemos o hino de nosso cenário de número 1, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos no nosso estandarte bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sã doutrina, e a nossa força é dar-nos sempre na
sendo fiel e verdadeira, é pelo céu protegida, todo perigo vencerá, pois é por mim dirigida. Aqui achei o poder celestial que tirou-me da falsidade, do engano e do mal, dando-me paz e liberdade.
sabedoria e santidade perante os falsos não se dobrou. Viveu conosco santa vida abnegada, cumpre o sagrado ministério fiel, vivia na terra por Deus consagrada, mas já era santa e rainha do céu.
Prezados irmãos, aqui estamos todos reunidos e com objetivo. Objetivo este que foi nos deixado, esse desejo deixado pela Santa Vó Rosa e também pelo nosso santo profeta irmão Aldo. E nós somos escalados para este trabalho que, juntamente com eles, a ser realizado. Eu estou falando, irmãos, do nosso apoio financeiro, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, ofertas especiais. Este é o amor de cada um que já está em seus corações. Mas nós temos o boletim interno oficial de nossa igreja, que nos mostra em nossas reuniões como devemos fazer. E esses apelos, eles não vêm para nos cobrar, não. Nunca foi dessa forma. É para mostrar o valor de cada um dos senhores, das senhoras, jovens de nossa Santa Igreja, para sermos participantes junto com eles, porque eles aqui estiveram, o que eles tinham a fazer, eles fizeram com muito amor, com muito esforço, mas deixou para nós. Então aqui está, os apelos sobre as ofertas são destinados a manter a obra da igreja. Prezados irmãos apostólicos, é nosso dever como direção administrativa da igreja cuidar de tudo o que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da igreja, tendo deveres e obrigações legais, sociais, comerciais, trabalhistas. Logo temos que defender os interesses da obra. Portanto, somos obrigados a fazer estes constantes apelos de ofertas, relembrando a cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para podermos cumprir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Há irmãos que ainda fazem críticas sobre os apelos de oferta, pois não sabem e nem estão inteirados do trabalho da igreja, do custo das despesas obrigatórias que temos a cada mês. Porém, pedimos que não façam esses comentários, pois além de injustos, criam um grave problema para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo e para nós da direção, ao semear nos corações a dúvida deste trabalho. Entretanto, quando se veem em situações embaraçosas e difíceis, clamam pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e solicitam ao conselho nossa intercessão, e que sempre temos feito com carinho em nossas orações, e a misericórdia desses santos sempre tem alcançado os fiéis e humildes de coração. Irmãos, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus, de lutar pelo reino dos céus, pois a igreja do Consolador é que representa na terra este reino. Daí aconselharmos que façam seu esforço e cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, porque esta contribuição para a igreja ou por obrigação, pois Deus e seus santos amam aqueles que contribuem com amor e alegria. Confiamos no vosso amor
e compreensão. Meditem nesse ensino, pois fazemos esses apelos em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos orientaram desta maneira, e porque a igreja, sem a ajuda dos irmãos, não pode realizar a missão que lhes foi confiada por Deus o Pai e Jesus nosso Senhor. Então vejamos, irmãos, irmãs, que para nós, não estamos tomando conhecimento hoje, não estamos aprendendo hoje, que devemos fazer tudo de melhor para a obra de Deus. Realizar um trabalho com amor, irmãos, isto mostra já no seu coração o agradecimento. E o agradecer, irmãos, muitas vezes não paga o que eles fazem por nós. A proteção, os irmãos não imaginem o quanto esses santos de Deus, eles lutam por nós, nas horas mais difíceis da nossa vida, quando estamos ali no finzinho da vida, e eles lutam por nós, principalmente mediante a oração. Eles não deixam de nos ouvir. Isso custa muito, irmãos. Custa muito. Então nós temos que dar valor a tudo isso e não procurar muitas vezes comentários. Como é que uma criatura sendo apostólica, tendo conhecimento e ainda exercer-se críticas com a obra de Deus? Imagine isso. Está fazendo crítica com a obra de Deus. Está brincando com Deus. Mas muitas vezes, irmãos, não procura o seu tempo para vigiar. E vai e fala. E quer anunciar a sua crítica para mais de um, e assim por diante. Mas para prejudicar a obra de Deus. E esses que agem desta forma, não pensem eles que eles estão prejudicando o conselho deliberativo, a igreja. Eles estão prejudicando a obra do Pai, de nosso Deus, o Criador. Isso tem um custo imenso para aquele que age dessa forma, porque não dá valor, não dá valor àquilo que tem, que é a vida. Porque quando criticam determinadas coisas, estão falando em vida. Assim o fazem. Mas bem-aventurados são aqueles que entendem, compreendem e ajudam com as suas ofertas normais, os seus dízimos, ofertas especiais, e apoiam todo o trabalho da nossa igreja. Bem-aventurados são aqueles. E os que assim agem contra, o que nós devemos fazer? Orar por eles. Não devemos nem desejar o mal. Não podemos ser assim. Mas fazê-lo com que compreendam que os que fazem o seu esforço, fazem com dedicação e com amor. Porque fazem sabendo que por muito que faz, não paga o que nós temos diante desses santos. Então aqui está, irmãos, essas palavras, já mediante o nosso boletim, para que possamos compreender. E aqueles que têm esse pensamento, tirem do seu coração. Tirem. Procurem pensar diferente. Pensar assim: eu estou dando o meu valor, das minhas primícias, para Deus, para a obra dele aqui na terra. Pronto. Está entregando nas mãos de Deus. Mas Deus precisa de valor? Não. Precisa para a sua obra aqui na face da terra. É assim. Então, irmãos, eu irei assim orar
para consagrar as nossas contribuições e todos em reverência. Ó santa e querida vó Rosa, graças te damos, ó vó, por mais essa oportunidade de um dia para o outro. Oportunidade estivemos na noite de ontem, mas a noite de ontem já se foi, vó. Aqui estamos um dia após uma noite e aqui fazermos o de melhor para a tua obra. Por isso abençoe a todos, Senhora, juntamente com o nosso santo primaz, dando-lhe saúde, paz, prosperidade em tudo que realizam, desde que seja justo, de acordo com a vontade do nosso Pai. Tendo toda essa certeza em nossos corações, vó, assim, juntamente com a senhora, com o santo irmão Aldo, declaro assim consagrada as nossas contribuições. Amém.
Ainda hoje, Jesus fala à sua igreja, ao povo que lhe é fiel, pois seus santos hoje vencem como os santos do Senhor venceram no passado. Mesmo porque surgiu o grande vencedor, a Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador.
sendo o Pai Celeste, Jesus, Espírito Santo, Maria Santíssima e a Santa Borrosa, fiéis às suas promessas, todos os santos lá do céu cantam eternamente suas vitórias. Apostólicos de hoje, como santos, respondemos louvando aos céus com nossas vitórias. Vitória da Santa Borrosa, vitória dos santos do Senhor.
com Jesus, a Santa Borrosa e o irmão Aldo, nosso santo primaz. Ó santos do Senhor, marchai, marchai para a vitória final, para a honra e glória do santo e eterno Deus nosso Pai. Prezados irmãos, irmãs, quero nesse momento reforçar e agradecer a presença de todos, principalmente aqueles que eu não tive oportunidade de cumprimentá-los e também os nossos visitantes. Sejam bem-vindos para que todos nós, unidos num só espírito, numa só união, possamos estar assim diante do nosso Deus. Eu tenho também um convite de casamento dos noivos Jonei Michael dos Santos Silva, Poliana Silva Rodrigues, que convidam a toda a igreja para assistir o seu enlace matrimonial, que será realizado no dia 7/11, às 15 horas. Então, toda a igreja está, assim, convidada para esse momento tão especial de nossos noivos. Agora, prezados irmãos, eu irei passar para a parte da mensagem. Mensagem das quais estão para o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender o porquê, a cada momento de nossas mensagens, termos a certeza de que ela irá armazená-los em nossos corações. A união do povo apostólico para a salvação de almas. Nesses 50 anos de ministério de Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa tem levado muitas almas para o reino dos céus, juntamente com o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, que estão sempre ao lado desta Santa poderosa. Porém, para que continuemos a realizar esta gloriosa de salvação, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram que exista e seja sempre mantida a perfeita união entre todos os apostólicos, entre obreiros, pastores, pregadores, regentes, coristas, músicos e membros da igreja. A união entre todos os apostólicos é necessário para que o mundo creia que Jesus enviou o Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa e que ela está entre nós. A união é tão necessária que antes de subir aos céus, Jesus orou em favor da unidade espiritual da igreja, pedindo ao Pai: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Prezados irmãos e irmãs, medite na importância da união do povo de Deus.
saibam que se não houver união, santidade, consagração e principalmente obediência à disciplina nos dada por Ele Jesus, o Espírito de Deus não poderá atuar na obra de sua igreja e a Santa Vó Rosa não poderá cumprir a missão como Espírito Consolador. Compreendam que o povo apostólico é um batalhão celestial que luta em favor do reino dos céus, colaborando com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, para que muitas almas sejam salvas para o nosso Deus e, estando santificadas e vencedoras, sejam levadas para a glória celestial. Para que a união seja perfeita e verdadeira, não pode haver discórdia, maquerência, tendência à desunião, teimosia, orgulho e soberba, mas deve haver humildade, amor, respeito entre colegas do ministério e entre irmãos e irmãs de todas as idades, e também o desejo sincero de ajudar e colaborar com o seu irmão. Estimados irmãos apostólicos, lutem pela unidade da igreja e entendam, ao pedido do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, sejam unidos, assim como nos céus existe a perfeita união, paz, amor e bondade. Confiamos em todos os irmãos e esperamos contar com a colaboração e o apoio de todos os apostólicos, a fim de que possamos alcançar a perfeita união como filhos de Deus e vencer como povo do reino dos céus. Na sequência nós temos a segunda mensagem, irmãos, que ela faz um complemento para que possamos, irmãos, com a união, formarmos a perfeita paz e podermos aceitar em nossos corações o que é nos dado pela Santa Vó Rosa. O real valor da nossa disciplina para os filhos de Deus. A doutrina e a disciplina desta igreja vieram dos céus e trazidas por Jesus, entregue aos filhos de Deus, através da Santa Vó Rosa, como dádivas para a salvação daqueles que a colocarem em prática em todas as épocas. Todos os patriarcas e profetas realizaram os seus ministérios na terra, dando provas de amor e obediência à vontade soberana de Deus, o nosso Pai. O próprio Jesus, provando o seu amor, deixou o seu trono para vir à terra, à semelhança de homem, sendo entretanto santo e puro, para pregar o evangelho de amor e dar-se em sacrifício vivo em favor dos humildes de coração, de maneira que, provando sua humildade e obediência a Deus, disse: eu não faço nada que não seja a vontade do meu Pai. A Virgem Maria Santíssima, desde a sua mocidade, entregou-se de coração a Deus, para servi-lo como mãe do Salvador, dizendo-lhes: eis-me aqui a serva do Senhor, que em mim se cumpra conforme a sua vontade. E mesmo ouvindo de Simeão, um servo de Deus, o qual lhe disse no templo: uma espada transpassará tua alma. Nem assim Maria Santíssima voltou atrás, mas cumpriu com perfeição sua nobre missão de mãe de Jesus e filho de Deus. A Santa Vó Rosa, após cumprir uma vida de lutas e sacrifícios, foi cansada com os seus 60 anos de idade,
entregou-se coração a Deus para servi-lo com fé, dizendo em oração: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e viver só para o Senhor. E sempre obedeceu às ordens de Jesus com devoção e amor. O santo irmão Aldo, ao ouvir o apelo da Santa Borrosa para que a servisse no que fosse preciso na obra dessa igreja, sem nada perguntar nem exigir, respondeu-lhe: tia, tudo que a senhora precisar de mim, seja de dia ou de noite, pode contar comigo, pois a senhora é uma santa de Deus. Em tudo ele foi fiel e obediente. Entretanto, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é um grupo de irmãos e irmãs que se dizem apostólicos, querendo destruir o bem mais precioso que Deus, nosso Pai, nos concedeu: a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Aqueles que estão frequentando praias ou piscinas com roupas inadequadas e ainda mais postando fotos nas redes sociais, outro fazendo uso de bebidas alcoólicas, frequentando lugares áridos, inconvenientes ao Filho de Deus, como bailes, shows, entre outros. Há irmãos usando calças agarradas ao corpo, andando de shorts, camisetas regatas, cabelos espetados, barbas e costeletas compridas e até cavanhaques. Há irmãs usando calças compridas, roupas esportivas agarradas ao corpo, saias acima dos joelhos, blusas decotadas. A Santa Borrosa ensinara que quando em um vestido não couber um botão, feche o decote com um pequeno broche, para não use roupa, mas não usem roupa decotada. Corte de cabelo muito curtos, pinturas e até bijuterias, tais como brincos, pulseiras, correntes e anéis, salvos os de formaturas, e mesmo assim somente após a sua conclusão do curso profissional. Muitos vivem assim em toda desobediência, mesmo sabendo e conhecendo a nossa disciplina apostólica. Afirmamos àqueles que estão nesta situação que analise a sua vida diante de Deus e pare de brincar com coisas sérias, porque Deus não é brincadeira. Lembre-se da palavra de Jesus quando disse: aquele que negar, ou seja, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Se arrependam enquanto é tempo, caso contrário irão colher os frutos da sua desobediência, pois está na doutrina: o salário do pecado é a morte. Guardem essas palavras em seus corações, obedeçam por amor e lutem para conquistar a sua coroa de glória. Prezados irmãos, irmãs, estamos nesse momento podendo, através desta mensagem, analisarmos a cada um de nós. Mas bem-aventurados são aqueles que estão bem. Irmãos, não existe uma hora mais difícil da vida quando nós precisamos deles, de Deus. Essa é a hora mais difícil.
É a hora que nós precisamos de um socorro. E esse socorro, quando pedimos, ele vai ao nosso pensamento. E é naquele momento, irmãos, que nós os qualificamos diante deles. Seja na mensagem primeira que eu citei, e na segunda. Na primeira, porque é a união. A união dentre todos. É uma união que exige a qualidade do Filho de Deus aqui na terra. Jesus, ele mostrou essas qualidades à humanidade, a todos que sabem e têm conhecimento do seu sacrifício. Porque ele tem amor, teve um amor puro ao próximo. Quando ele até disse para aqueles malfeitores: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estavam naquele momento crucificando o Filho de Deus. Mas Jesus, com seu amor profundo, ainda os perdoou. Mas infelizmente hoje, irmãos, nos dias presentes, eu posso dizer, dentre a humanidade e infelizmente, dentre o povo, entre os fiéis de Deus, da Santa Vó Rosa, de Jesus, Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, deixam essas qualidades, no entanto, de lado. Por qualquer coisa, não analisam para muitas vezes maltratar o seu irmão, seja ele irmão na fé, seja na família, seja na sociedade, seja onde trabalham. Por que agem dessa forma? Porque não tem um momento para pensar. E o que Deus nos deu, Ele nos deu a sabedoria. Deus nos deu a sabedoria para nós podermos pensar. Não agir antes do pensar. Porque muitas vezes quando não pensemos e agimos, depois que agimos já é tarde. Ah, mas eu maltratei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E de repente uma situação tão grave que aquela criatura muitas vezes não esquece. Porque a que foi acusada, ela não consegue perdoar. E aquele que muitas vezes maltratou, ele muitas vezes fica numa situação sem poder pedir perdão, com medo de até receber um não, eu não te perdoo. Porque infelizmente tem assim, existe isso. Um coração tão duro que não perdoa. Não segue o exemplo de nosso Senhor Jesus. E aquilo ali vai alimentando, irmãos. Alimenta hoje, alimenta amanhã, vai alimentando depois. E muitas vezes ficam doentes, ficam enfermos. Pega uma enfermidade e aí vai lá ao médico fazer exames. O médico muitas vezes, há casos que ele nem pode mostrá-lo, porque de onde ocorreu um mau sentimento, pensamentos ruins, de maldade, infelizmente tem. Mas irmãos, nessa igreja nós aprendemos a ser perfeitos. Desde o início. Aqueles que aprenderam, guardaram. Muitos deles já estão na glória do nosso Pai, porque guardaram. E ficando nós temos que guardar esses mandamentos que temos entre nós. Nós temos um trabalho muito perfeito, irmãos, em nossa igreja. Nós temos cada um no seu espaço. Eu lembro muito, uma certa vez, que o nosso santo profeta disse: respeita o espaço de cada um. Por quê? Nós temos em nossa igreja uma equipe completa do ministério.
Nós temos o coral, nós temos os regentes, nós temos os obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, os membros, todos. Nós temos um ministério completo. Por que nós não dizermos que existe dentre todos nós aqueles que sabem mais, que têm mais sabedoria, pastores, regentes, músicos, têm uma perfeição imensa. Em alguns casos, no caso de alguns, outros já não tem aquela facilidade, mas também tem a sua capacidade. Não deixa de ser incapacitado. Isso que é importante. Ora, por que não haver a união? Por quê? Não há necessidade. Se eu posso estar no meu ministério como pastor, para mim é uma honra. E para mim também é uma honra saber que eu tenho meus colegas de ministério na mesma forma. Os irmãos pensem que dentro do nosso ministério, quando nós tomamos conhecimento da perca de um dos nossos ministérios, nós sentimos-nos tristes. Não temos o desejo de desejar o mal a ele. Por quê? Porque muitas vezes foi tirado do ministério. Porque teve uma falha. Agora nós vamos ficar contentes? Não. Temos que sentir a tristeza. E aguardar no momento exato até podendo voltar. Isso se faz parte da união. Regente, nós temos a parte administrativa da igreja, a parte de música, que é a coisa mais linda de nossa igreja. Temos regente com a capacidade imensa do trabalho. E gente que faz com carinho, com amor, com humildade, cumpre ali. Por que não haver união para com ele? Os músicos, solistas, os coristas, irmãos, é um trabalho só. É um trabalho só que nós realizamos para Deus. Nós não temos como um estar acima do outro, querer ser mais. Somos pastores, somos todos iguais. Nós temos o nome de pastor. A partir do momento, irmãos, que nós estejamos de acordo. Porque quando nós não estivermos de acordo, nós iremos perder a oportunidade. Vamos perder. Mas por quê? Somos um ministério importante de todos. As diaconisas, diáconos, os nossos membros de nossa igreja, os membros, eles são, e é muito importante para a igreja, porque se nós não tivéssemos os nossos membros em nossas reuniões, como é que seria? Só o coral? Então a presença dos nossos membros é muito importante. Todo o trabalho é assim. Então, irmãos, a forma melhor que nós devemos procurar é termos a união, termos a paz, porque tendo a união, vamos ter a paz. Quem não tem união e vive em conflito, a sua mente fica ali sabendo que está devendo, porque agiu erroneamente. A respeito da disciplina, irmãos, a nossa direção da igreja, eles vêm constantemente colocando em nossos boletins. Mas por quê? Porque eles querem. Eles são o culpado. Quando eu falo da direção da igreja, eu falo da direção atual. Mas nós tivemos uma direção lá no início. Era do desejo deles, eles muitas vezes chamar para falar a respeito da disciplina, não. O desejo, a vontade deles era que não chamassem para lhes orientar. Da mesma forma é hoje. A nossa igreja apostólica, ela continua a mesma do início e hoje. Não vai mudar nada, irmãos. A direção que nós temos hoje é a direção atual. A direção atual. A do início já estão na glória do nosso Pai. Agora, infelizmente, irmãos, eu tenho que falar porque nós pastores, nós temos o direito, mas não de exortar,
Eu quero mostrar aos irmãos, principalmente os que estão em desobediência, que não se trata de uma exortação. Se trata de uma disciplina que a nossa igreja tem. E eu acho que aquele que se sente bem nessa igreja, nesse caminho, que um dia irá nos levar aos céus, tem que seguir a disciplina. Porque aqueles que não seguem a disciplina, o nosso bispo Eurico, saudoso bispo Eurico Mascotinho, eu não me esqueço das mensagens dele que ele dizia, pregando, ficam andando por duas canoas, não tem certeza, duas canoas, quer dizer, a sua fé, ela não se trata de uma conversão, não estão convertidos ainda estão falhos, diante até do que prometeram, antes de adentrar-se nas águas do batismo. Não cumpriram, não cumprem, porque prometeram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixar de tudo. Agora, afrontando a direção da igreja, pensando que com os seus costumes irão amedrontá-los e que muitas vezes aqueles que estão em obediência irão segui-los. Por isso, irmãos, lugares áridos não é muito bom. Lugares áridos, irmãos, aonde vão em shows, em bailes. Ali é o seguinte, está em São Mateus, capítulo 12. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. Repouso, alguém que está naquele lugar. Agora imagine um apostólico, um jovem, frequentando um lugar deste. Quando ele sair dali, infelizmente, está aqui, ó. Ainda por lugares áridos, quando o espírito imundo tem saído do homem, quer dizer, muitos daqueles que perderam a sua vida e não tiveram oportunidade de salvação e estão perdidos. E ali eles seguem aqueles que vão naqueles lugares áridos. Imagina o apostólico estando lá e tendo que ser acompanhado por esses espíritos maus até o seu lar. Imagine, irmãos. Então chegou um momento, irmãos, aqueles que estiverem assim praticando, meditem, procurem não fazê-lo. E o mais importante é a família. O que a família deve fazer? A família tem a base principal, tem o pai e a mãe, não tem? O pai e a mãe vai dizer, onde vais, meu filho? Onde estás? O que vais fazer? Porque se não cuidar, olha o mal que ele traz para dentro de casa. Olha o mal que leva para dentro de casa. Porque não vigiou e fez com que sua alma fosse contaminada. E ainda há casos que depois, irmãos, é muito difícil. É muito difícil porque a pessoa não tem mais força até para pedir perdão, se arrepender. E aí cai no mundanismo e se perde diante de todas as coisas. Então, por que, irmãos, temos essas mensagens constante? Porque a direção da igreja toma conhecimento, a direção da igreja não vai mandar nos boletins avisos que não existem.
é porque existe, mas só que faz com o intuito de ajudá-los. Não é com o intuito de condená-los, não. Jesus mesmo disse, eu vim para salvar e não para condenar. E da mesma forma hoje, as nossas mensagens, elas são originadas a dar-lhes a oportunidade de não se perderem diante de tudo isso. Mas aqui, irmãos, diante de tudo isso, ainda tem um depoimento de fé. Esse depoimento de fé mostra a importância de estar bem com a Santa Avó Rosa e com o nosso Santo Irmão Aldo. Nossa irmã Fabiane da Cunha Laureano Ferreira, residente em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, assim testemunhou em sua carta. Em 5/9/2020, meu filho Guilherme estava com 11 meses de vida quando começou a ter febre alta. Durante alguns dias, no dia 15/6/2020, sofreu crises convulsivas com febre alta. Eu e meu marido a levamos ao hospital e foi prontamente atendido pelos médicos. Porém, meu filho demorou a voltar da crise convulsiva. Em oração, eu pedia a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo em favor do meu filho. A médica deixou-me ficar com o menino durante 3 dias no hospital para serem feitos os exames, os quais constataram que o Guilherme estava com o Covid-19. A médica o mandou para casa, mas pediu para observar se a febre voltasse ou tivesse alta falta de ar. Era para levá-lo de volta ao hospital, mas graças a Deus meu filho não teve nenhuma das consequências que esse vírus pode causar e sarou. Venho agradecer a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e também ao Santo Irmão Aldo, por todas as graças alcançadas em favor do meu filho Guilherme e de toda a nossa família. Congregamos na Igreja Apostólica da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, assinado Fabiana da Cunha Laureano Pereira. Então aqui está, irmãos, que eu disse, o socorro. Os irmãos não imaginam, irmãos, o sofrimento da humanidade dentro dos hospitais. Eu digo, aqueles que não foram cometidos, irmãos, é um sofrimento imenso. E nós sentimos uma diferença, irmãos, de quando precisamos deles, principalmente da medicina, nós sentimos uma calma, não sentimos o desespero. Nós nem observamos, quando observemos, já estamos lá nas mãos deles, eles cuidando de nós. Isto é a unção de Deus, do Espírito Santo, que habita nos filhos de Deus, aqueles que estão com eles. Porque se eu estiver atrapalhando a obra do meu Pai, como é que Ele vai me ajudar? Deus é justo, Deus é correto, Ele não é imperfeito. Então eu preciso de estar bem com Ele. Eu preciso na minha oração, dizer a eles, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, aqui estou, me entrego nas tuas mãos, faça o que o Senhor tem a fazer. Aí os planos de Deus começam a acontecer. Há casos que muitas vezes com os planos do nosso Pai leva, mas alguns casos Ele deixa, dirigindo os seus santos e anjos, orientando para que deixe mais um tempo aqui, para servirmos. Não é bom, irmãos? Agora, eu vou voltar ao contrário. Eu vou ser contra tudo que os santos dos céus, somente hoje um dia especial, eu vou ser contra tudo que os santos nos dão.
Eu não vou ser a favor deles, eu vou agir da maneira, da disciplina que nós temos, principalmente da Santa Ordem, do Santo Modo, ser contra eles. Como é que na hora que eu precisar deles, eles irão me atender? E eles são tão misericordiosos, irmãos, que quando há o arrependimento ali no último momento, eles ainda procuram salvar. Mas para que isso? Se não há necessidade, nós temos que estar preparados. Não somos ensinados a ser fanáticos, não. Fanáticos não. Temos que ter uma fé viva, moderada. É assim que o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Essa maneira, a forma mais correta. É assim que iremos vencer. Então, irmãos, aqueles que muitas vezes estão desobedecendo, o que eu posso lhes dizer? Há tempo. E não é difícil, irmãos. Não é difícil nós estarmos unidos entre todo o nosso povo. Não é difícil. É fácil. O mundo está sofrendo. Nós não sabemos daqui para frente, irmãos, o que irá acontecer mais. Nós sabíamos que ia acontecer agora? Sabíamos? Nós tínhamos a certeza que iríamos enfrentar todas essas lutas que ainda estamos enfrentando? Nós sabíamos? Nós vamos enfrentar ainda mais, irmãos. Por isso que temos que estar igual soldados, um exército forte, unido, na base, para podermos, quando clamarmos a eles, termos a certeza que assim iremos receber. Isso é muito importante. Por isso que a cada momento, a cada dia da nossa vida, nós devemos agradecer muito a Deus. Ao deitarmos para uma boa noite, ao levantarmos de um bom dia, agradecer. Porque se não for Ele, nós não vivemos. Eu, os senhores, as senhoras, todos nós aqui estamos por Ele. Se não for por Ele, aqui não podemos estar. Ele nos segura com seu manto santo. O mal, ele luta constantemente, irmãos, para nos atacar. E nós temos que ser vencedores. Mas nós vamos ouvir mais um hino, sim. Um hino muito importante, que o título dele é de um santo poderoso, que nós podemos conhecer nessa terra. Bondoso e valente coração. Ouviremos a ser apresentado pelo nosso coral. Irmão Aldo Primas, querido irmão, aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão.
humilde e valente coração, adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe, Virgem Maria, com muita alegria, te guarda noite e dia, com poder celestial. Corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo porque tens um grande amigo, Santo profeta Daniel, que contigo vem do céu, pois é teu grande companheiro. Valente coração, Santa Avó Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste um ministério com amor, de ser o sucessor da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador.
Muito bem, irmãos. Foi uma alegria imensa em meu coração poder estarmos aqui nessa reunião e poder presenciar a todos os meus irmãos, presenciar o ministério de nossa igreja, dentre os pastores, diáconos, diaconisa. Também agradecer ao Conselho Deliberativo por ter me dado essa oportunidade. Oportunidade, irmãos, que muitas vezes nós não esperamos. Estarmos realizando um trabalho que é para os nossos santos. E vem e recebemos esse presente tão glorioso, que muitas vezes, diante dos planos de Deus, aqui estamos, mas muitas vezes os planos dele poderiam mudar. E poderíamos, alguns de nós, não estarmos aqui. Mas estaria ruim? Não. Estaríamos no céu, lugar bom, com eles, não é bom? Mas deixaríamos de estar aqui para exercer mais um trabalho para a obra do nosso Pai. Por isso eu quero agradecer aos irmãos a sua presença. Quero agradecer a toda a igreja, os nossos obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, o coral, regentes, músicos, com seu trabalho importantíssimo desta noite. Quero agradecer também aos visitantes que com sua presença aqui estão. Sejam bem-vindos, que voltem mais vezes, porque aqui é a casa de nosso Deus, onde a cada momento nós aprendemos e nunca podemos dizer, eu não sei, sempre tenho coisas melhores a aprender. Também agradecer os internautas que no seu momento podem nos acompanhar. E assim, irmãos, eu vou encerrar a nossa reunião com a oração. Convido a igreja, os que estão assentados, para que fiquem em pé, para que através da oração possamos encerrar a nossa reunião desta noite. Eu irei orar. Santíssimo Deus e glorioso Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, quando falamos no teu nome, ó Pai, nós falamos no Criador, que nos criou a sua semelhança, perfeito. Porque, ó Pai, éramos crianças recém-nascidas, igualmente o teu Espírito, perfeito, sem nenhuma maldade, assim nos criou. Que perfeição, ó Pai, uma perfeição belíssima do ser humano, da criatura criada pelo Senhor. Mas os anos se passam, ó Pai, e muitas vezes perdem esta essência, perde essa beleza que o Senhor nos deu. Mas o Senhor é misericordioso e através dos seus santos orienta para poder manter-se perfeitos à tua semelhança. Nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos por ter nos dado o teu Filho amado Jesus, através de nossa Mãe Maria Santíssima, a toda essa humanidade. E é Jesus, é Maria Santíssima, a Mãe dos filhos de Deus, nessa terra, que nos alenta, nos abençoa e nos guarda. Nós te agradecemos, ó Deus. Por isso agradecemos ao Senhor Jesus, Divino Salvador, a Mãe Maria Santíssima, por ter nos dado o Consolador da tua promessa, ó Jesus. Consolador que veio e já voltou juntamente com o Senhor e está entre nós. Juntamente com o profeta, o último profeta de todos os tempos. Profeta este que nós tivemos a honra de poder conhecê-los. Ó Pai, hoje ele não está mais aqui, está na tua glória, mas está entre nós, nos guardando, nos amparando, nos protegendo.
porque é celestial. Nós te agradecemos. Agradecemos a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a todo o poder dos céus, aos santos da tua glória, por estarmos num dia tão belo, tão importante, o dia de todos os santos, onde através desses santos gloriosos, nós temos a nossa fé e cremos muito neles, porque eles tiveram a honra de adentrar diante da glória do nosso Deus. Pai, nós te agradecemos. Por isso, vó, estamos felizes, vó, a cada momento de termos a Senhora, termos o Santo Irmão Aldo, e termos todos os santos em nossa vida, ambos dirigidos por Deus. Estamos felizes, vó, e muito agradecemos. Por isso, vó, abençoe a toda a tua igreja, todo o nosso povo, os nossos ouvintes de Hora Milagrosa, todo o nosso povo, aqueles que nos visitam pelas primeiras vezes. Dê a tua bênção, ampara, proteja, dê-lhes uma boa semana, para que sejam muitíssimo abençoados. Também os internautas, vó, que acompanhando essa reunião, estão contando com a tua bênção, Santo Irmão Aldo. Abençoe-os, pois, para que sejam felizes e bem-aventurados. Também peço para os pedidos de oração que estão aqui diante do altar, os quais os nomes aqui se encontram, muitos clamando, suplicando que as bênçãos venham até a eles, estando em hospitais, casas de saúde, sobre cuidados médicos, muito numa situação, no entanto, até difíceis, devido à situação que se encontra o mundo de hoje, devido a esse vírus que está a atacar a todos. Mas, Santa Vó Rosa, que desses pedidos, ao clamarem, a Senhora possa os abençoar, juntamente com o nosso santo profeta Irmão Aldo. Santa Vó, Santo Irmão Aldo, guardem a todos no regresso que irão fazer para os seus lares, enviando os santos e anjos para os protegê-los. Por isso, amados irmãos, recebam a bênção de Deus Pai, bênção de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa bendita e Santa Vó Rosa. Recebam também a bênção do nosso santo profeta Irmão Aldo. Sejam felizes para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e até uma outra oportunidade.